Cá estou eu de novo, amigos do YouTube. Obrigada por aceder ao meu canal e de verem este vídeo até ao fim. E já sabem o que é que eu venho fazer mais uma vez, compartilhar com vocês um livro que eu li por sugestão no site Goodreads, tendo lido os livros de Tim Butcher, Praia do Açúcar, enfim, houve uma sugestão e eu inclinei-me para este livro, O Intérprete, de Daoud Ari. E a temática é o Darfur, um genocídio que ocorreu 2003 a 2005. Eu tinha um conhecimento muito vago sobre este drama, não o conhecia bem e fiquei com uma ideia mais precisa sobre ele, embora também tenha pesquisado algo na internet. Darfur, chama-se Darfur porque havia uma tribo e ficou com esse nome. Estiveram lá os ingleses, e os ingleses, quando saíram, deram o poder e o governo a uma facção pró-árabe. Porque o que é que se passa? Mais a norte existe árabes, portanto de etnia árabe, e mais abaixo há muçulmanos, sim, mas são africanos. E esta divergência, este ódio, esta rivalidade foi explorada no início pelos ingleses. Aliás, os ingleses, no seu percurso por África e do Médio Oriente, foram, e mesmo na China, como vocês sabem, com a guerra do ópio e não só, foram execráveis de inclinação para a rapina e para poucos princípios e respeito pelos africanos, asiáticos e chineses. Uma vergonha. Historicamente considero o percurso da Inglaterra a partir da Rainha Elizabeth I nefasto, mesmo até em relação a Portugal. Se vocês sabem na história, sabem que os ingleses só se aproveitaram da nossa subserviência e da nossa bondade, e quando nós mais precisávamos não nos ajudaram. Mas isso é outra questão. Voltando a este problema, os ingleses deram o poderio aos árabes, portanto a uma facção, quando deveria ter havido realmente uma mistura de todos. As coisas decorreram mais ou menos bem, eles eram amigos, faziam disputas, mas lá conseguiam se entender. Houve vários governantes, houve vários, problemas, chegaram depois a dar alguma autonomia ao Darfur, ao Sudão do Sul, não a Darfur, a Sudão do Sul, mas com o golpe do último presidente que lá se encontra, Omar al-Bashir, um verdadeiro assassino, as coisas pioraram. Porque este governo sudanês, comandado por ele, deu ordens à população de origem árabe para matar os autóctones, os indígenas, enfim, como queiram chamar, a população muçulmana, mas não árabe. Porquê? Para lhes apanhar as terras, porque problemas de carestia de água. Enfim, deu armas aos árabes, que antes até se davam bem, não é? Uns com os outros, e disseram à comunidade não árabe do Darfur para entregarem as armas, porque isso era penalizado. Resultado, o que houve foi um genocídio. Isto, ao mesmo tempo que aparece um grupo criminoso que vocês já devem ter ouvido falar, que é os Janjaweed, que são pró-árabes, mas entretanto estes grupos rebeldes, todas estas situações, ora viram para um lado, ora viram para o outro. Portanto, eles não têm nenhum percurso, adotam, entre aspas, crianças soldados muito pequenas, drogam-nas, e as crianças acabam por ficar, porque as aldeias onde elas estavam e os pais morreram, ficaram sem família, e pelo menos ali têm comida. Enfim, fica um efeito perverso. Mas o que foi realmente um facto foi que este Omar al-Bashir, propositadamente,
instigou, estimulou, deu armas para que matassem a população que é de raiz, enfim, nascida em Darfur, mas não etnia árabe. E agora ele ficou com a ONU proclamou criminoso de guerra, portanto num tribunal para que ele deveria ser preso, mas só que ele não foi preso. Mais uma vez, as coisas neste ponto, ninguém cumpre nada, ele não foi preso, continua como presidente alegremente. Mas enfim, já houve alguma paz e entretanto há um campo de refugiados ali perto, onde as pessoas vivem miseravelmente. Perderam as suas famílias, viram as mulheres, as crianças eram sistematicamente violadas, inclusivamente no campo dos refugiados, os Janjaweed ficam à volta e quando elas vão buscar lenha, pequenos arbustos no caminho são violadas, mesmo elas todas tapadas. E há cenas de crueldade simplesmente horripilantes, são descritas neste livro, em que o Daoud Ari, que se torna intérprete dentro desses campos de refugiados para com os jornalistas europeus e americanos, uma história realmente marcante que me chocou muito. Que foi de um homem, foi preso pelo Janjaweed, a miúda disse à filha de 4 anos para fugir, a miúda vê o pai que ia morrer, volta e o monstro, aquilo que não é um ser humano, não é nada, espeta uma baioneta na barriga da criança e o pai vê a filha morrer à sua frente. E ainda são algum tempo até ela se esvair em sangue. Isto é particularmente horrível e os próprios repórteres com o Daoud vão enfim, à procura das reportagens e encontram à porta de uma aldeia, nos limites de uma aldeia, 81 rapazes e jovens mortos, assassinados porque queriam defender a aldeia. Isto é horrível. A maldade humana realmente não tem limites, a ambição, e depois no meio disto tudo há a história do petróleo, que depois a Chevron foi lá, mas via tanta instabilidade que se foi embora, agora que é os chineses, e a impunidade e a falta de remorsos de toda esta gente. Este presidente vi num vídeo no YouTube, vai à mesquita, todo alegre, e parece que ele não faz mal nenhum quando é um puro de um assassino. Portanto, ele meteu na cabeça, tal como o Stalin quis acabar com os ucranianos, ou o genocídio arménio, dos turcos contra os arménios, e o Hitler contra os judeus, enfim, resolveu, vamos acabar com esta população que está há mais tempo da gente, e isto é só para os árabes. E fez e conseguiu, foram imensas pessoas que morreram. O Daoud, eu ver se eu consigo dizer, Daoud Ari, estuda ainda no princípio da guerra, ainda vai trabalhar, tenta ir para Israel, mas é apanhado e vai para prisões e é espancado, mas depois consegue voltar à sua terra. O irmão Ahmed, que ele tanto amava e uma pessoa tão extraordinária, é morto numa em que a aldeia é atacada. O pai fica numa zona, a mãe fica para o outro, o pai acaba depois por morrer, porque numa reportagem, isto já no final do livro, ele vai a um sítio muito perigoso com um motorista e são apanhados e pensam que ele é espião. Como ele está com os repórteres, pensa que aquilo é espionagem, ele sofre imenso e o pai acaba por morrer de desgosto. E isto é tudo muito doloroso. Eu fiquei tão cedo, não vou ler um livro assim tão pesado, embora este livro não seja pequeno, vocês sabem que eu já li muitos deste estilo, mas eu também preciso de aprender um pouco o que é que se passa, e nada como um livro e uma experiência genuína para nós percebermos o que é que aconteceu, enfim, o que é que as pessoas sofreram. Ele escreve bem, dentro do estilo, que não é estilo literário, é uma pessoa que escreve
sobre as suas experiências, mas seja como for, está bem escrito, fala de uma maneira terna e como se estivesse a falar connosco oralmente, coloquialmente, mas sempre de uma maneira muito correta e muito suave, e não vê-se que não está a fazer nenhum esforço adicional para nos chocar, porque as coisas deviam ter sido muito piores, mas tenta de alguma forma não fazer com que nós não soframos demasiado por tudo aquilo, porque inclusivamente ele chega a relatar o que os intérpretes, os repórteres, enfim, as pessoas que vão ver tudo aquilo que acontece, o sofrimento dos jornalistas ao ver as mortes, as sevícias, que se ajoelham e choram, e se ele sabe perfeitamente que talvez mais para nós ocidentais não estamos habituados, isto é extremamente forte. E neste livro temos a noção, eu li um livro que não fiz, já foi há 1 ano ou 2, talvez 3 anos, talvez eu devo ler novamente, e era do menino soldado, que foi enfim, recrutado e passou toda uma situação problemática, o que eu tive a noção naquele livro, tive neste, ou seja, que aqueles meninos que se tornam, enfim, assassinos, não são mais tremendamente sofridos, que já não perderam tudo, que são drogados, e toda aquela maldade, toda aquela guerra faz com que as coisas más e do pior do ser humano venha ao de cima. É tudo algo de perverso e de nefasto e de diabólico que sobressai, e provavelmente muitos destes intervenientes, destes adolescentes que são recrutados noutra situação, eram umas crianças normais, mas perderam tudo, perderam a família e têm que fazer aquilo que os comandantes psicopatas lhes mandam fazer. Enfim, mais um livro sobre a África e sobre a crueldade que lá acontece, e realmente a crueldade é bastante, se bem que também na Europa há uns séculos atrás também havia muita crueldade, as pessoas sofriam sevícias muito grandes. Não sei se é mais, se é menos, mas isto no século XXI estar-se a passar agora é muito duro. Se a gente compreende, se foi há muitos séculos atrás, mas isto acontece atualmente. Enfim, quem quer ler alguma coisa sobre Darfur, uma versão do próprio, ele agora está nos Estados Unidos, enfim, tem uma vida mais pacífica, leia este livro, está bem escrito e vai elucidar muita coisa sobre este drama que aconteceu àquele povo da África. E que me faz muita tristeza, um continente tão bonito e está nas mãos de tantos monstros e tantos, enfim, gananciosos e pessoas cruéis, que a vida humana não tem o mínimo significado. Infelizmente é a realidade, provavelmente 90% da África do Sul. Da África toda, agora eu estava só a falar da África do Sul, não, da África no geral. Todos os governantes que nós sabemos têm as eleições, mas depois ficam lá uma eternidade. Não há democracia, coisa nenhuma, aquilo é uma corrupção de cima a baixo. Enfim, mas não me vou alongar mais, o intérprete Daoud Ari. Até ao próximo leitura. Recomendem, sugiram, criticam, e obrigada por acederem ao meu canal.